A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. E tanto os preços da soja quanto os preços do milho no mercado brasileiro e no mercado norte-americano tiveram uma semana bastante volátil, marcada por informações importantes e principalmente por pontos que a gente vai ter que observar aí nos próximos dias, nos próximos meses. A gente está com a safra americana em pleno desenvolvimento, plantio bem avançado. Aqui no Brasil, a safrinha de milho ainda inspira muita preocupação. Tudo isso, obviamente, pesou diretamente nos preços, ao lado de outros fatores, que é assunto para a gente conversar agora com o Vitor Martins, gerente de relacionamento sênior para comercialização de grãos da Headpoint Global Markets, já conosco no Notícias Agrícolas nesta sexta-feira. Não é isso, Vitor? Boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Carla, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos os telespectadores. Obrigada. Vitor, que semana, né? A gente observou tanto para a soja quanto para o milho uma intensa movimentação na Bolsa de Chicago. Acho que a gente pode começar por Chicago, depois a gente vai passando aí numa transição para o mercado brasileiro, porque a gente tem realmente pontos importantes tanto lá quanto aqui, né? Com certeza, Carla. Bem mencionado, né? Eu acho que a bola da vez, né, tem que começar sendo avaliada as condições em Chicago, sobretudo porque estamos aí na iminência de uns períodos mais importantes, né, da sazonalidade de todas as temporadas, que é o cenário aí entrando em junho e julho, o cenário aí de clima, né, todas as condições, o reflexo das condições dos mapas, das convergências dos mapas, modelos mais curtos, modelos mais estendidos, o quanto que isso vai impactar um mercado que, apesar de ter já precificado um estoque de passagem muito apertado, ele ainda não precificou uma redução ainda mais considerável na oferta total, vindo de uma queda de produtividade daqui para frente, tá, Carla? Tá, e a gente fala de uma queda de produtividade, portanto, aqui no Brasil, ou a gente já começa a se preocupar com os Estados Unidos, Vitor? Com certeza, ambos, né, Carla, só, né, pegando um gancho, basicamente hoje com os Estados Unidos, a linha de tendência, ela está muito otimista por parte do USDA, né? Então, o último relatório aí de oferta e demanda, né, sobretudo avaliando pela primeira vez o balanço de oferta e demanda para a safra 21-22, ele trouxe uma redução expressiva por parte do programa de exportação americano e uma redução um pouco acima do que o mercado vem trabalhando, dado, né, como a gente já vai falar disso, do lado da comercialização futura dessa safra nova, que é recorde histórico. O USDA, ele, basicamente, hoje ele está subestimando o potencial de necessidade de demanda chinesa e, né, de suprimento dos Estados Unidos. E ainda, né, indo longe, ele não precifica ainda uma possível não, né, a já consumada quebra do nosso milho safrinha, do nosso milho de segunda safra, e o impacto de deslocamento de demanda para os Estados Unidos. Mas a gente já fala, né, sobre isso com mais calma. Vamos se atentar agora a clima e produtividade. Vamos falar de oferta. O que está pegando no mercado agora, Carla? É o seguinte, basicamente, hoje a gente tem um cenário que os fundos já vinham posições demasiadamente compradas, sobretudo no milho. Nós tivemos, né, uma alta muito vigorosa ao longo da primeira quinzena de maio, foi um recorde de valorização no mês, na primeira quinzena do mês, para o bushel safra nova, referência safra nova, e após o USDA, o mercado teve aquele banho de água fria, como a gente fala. E muito disso se leva em detrimento pelo fato de que a produtividade final que o USA está estimando, ela está muito acima do que o mercado projeta como viável, né? Se a gente for pegar quais foram os plugs, né? Quais foram os dados que o USA ele utilizou para fazer a avaliação agora da temporada 21-22. Ele pegou os dados da área do dia 31, né? Que foi aqueles 91 milhões e 100 mil acres, e pegou o número de produtividade estimada no relatório lá do dia 18 de fevereiro,
que é o de perspectivas, né, que é uma linha de base do USDA que todo fevereiro ele traz. E ele trouxe, naquele fórum de perspectivas, ele trouxe uma produtividade de 179 bushels e meio, o que é a maior produtividade da história, o equivalente aí em torno de 188 sacos por hectare, tá, Carla? Ao passo que no Brasil a produtividade média, né, nacional não passa de 98. Então, o que isso leva em consideração para o mercado? Que dessa vez o clima, além de ser protagonista, ele certamente será o fiel da balança, porque a cada um bushel de perda de produtividade será de uma magnitude muito expressiva no estoque final americano, sobre o 21 e 22, né? Tá. E, basicamente, hoje, como o uso ele já começou muito otimista, o potencial de queda de produtividade para a produtividade inicial estimada pelo uso para a produtividade final, né, a nível produtor, ele é muito mais provável de acontecer do que um upside, né? De você ter um aumento dessa produtividade final. Então, é isso que ainda o mercado não trabalha e que preparem os cintos, né? Estamos entrando aí no maior momento de volatilidade do mercado. Isso se aplica para a soja também, Vitor? Ou quando a gente olha para a soja, o que mais nos chama atenção é a área? Haja vistas que lá em março o USDA trouxe um aumento de área para o milho bem pouco considerável, enquanto para a soja, apesar de vir abaixo da expectativa do mercado, um crescimento consistente aí de 5%. Quando a gente olha para esse cenário que você acabou de descrever, isso se aplica para a soja também, portanto? Também, tá, Carla? Basicamente, para a soja, a gente tem que olhar os dois lados, né? Olhar aqui para a soja disponível. Evidentemente, pegando referência a julho, Chicago caiu muito porque, basicamente, você tem, nesse período da sazonalidade, os fundos gostam muito de operar o diferencial de preço entre milho e soja. Sim. Então, ao passo que você tinha um soja, basicamente, comprando apenas 2 bushels e 20 de milho, o mercado avalia, olha, a probabilidade de aumento da safra, da área do milho, ela é muito maior do que da soja. Entretanto, o mercado ele acabou segurando mais, caindo menos no soja do que no milho, né? O efeito de queda no milho ele foi muito mais agressivo, ele foi muito mais vigoroso do que o efeito de queda na soja. E claro, na soja você tem a queda porque basicamente você teve no spot, você teve um enfraquecimento nos prêmios físicos no mercado americano, o que a gente acompanha muito esse prêmio físico, porque é ele que vai dar a base de sustentação hoje do que o processador está pagando e do que o originador, como um todo, exportador, está pagando para um soja disponível, que praticamente já temos estoques nulos no meio oeste americano. E para a safra nova é a especulação diária, né, também, que todo esse aumento de preço, a gente falando de um bushel no interior dos Estados Unidos, chegou a 17 dólares e meio, ao passo que para a safra nova ele passou de 14 dólares e 50, você tem certamente uma canibalização entre um aumento coletivo entre a área da soja e do milho e reduzindo, né, entre outras as áreas, como o mercado falou, de feno, possivelmente trigo, que teve área que foi reduzida, sobretudo do norte da Dakota, de trigo para milho, e, não menos importante, mais ao sul, para o algodão. Então, foi um efeito que, como, né, soja e milho veio na carona na lanterna e disparou em níveis historicamente para essa temporada muito expressivos, você teve toda uma especulação de que teríamos um aumento coletivo muito substantivo que o USDA ainda não colocou em suas estimativas, né? Ou seja, é justamente essas situações que o USDA ainda não colocou nas suas estimativas, é aquilo que o mercado pode ver sendo alterado, principalmente na produtividade, é que vai alimentar essa volatilidade que você já sinalizou aí na sua resposta anterior e falou, apertem os cintos porque vai ficar mais intenso do que já está. Com certeza, com certeza. A queda no momentânea, né, basicamente ao longo das últimas uma semana e meia, cara, ela vem da queda no enfraquecimento dos prêmios no mercado físico americano, logo após, inclusive, a ruptura, né, de uma ponte muito importante de Hernando de Soto, que é uma ligação importante, né, de Memphis, do Mississippi, e de Arkansas pela afluente de hidrovias e, claro, né, pelo escoamento das barcaças. Isso fez o quê? Gerou-se um gargalo logístico, gerou-se todo, né,
o cumprimento dos embarques, né, basicamente, ele ficou muito constrito, ele ficou comprimido numa janela, encareceu os prêmios no interior e isso foi descontado dos bids, né, dos originadores. O bid é a intenção de compra, né, aquela oferta de compra no interior. Mas tem um outro lado também que é da sazonalidade, tá, Carla? Basicamente, foi uma queda que teve com pano de fundo o mercado físico americano, sem sombra de dúvidas, né? A média do basis interno, né, do prêmio interno nos Estados Unidos, ele estava na casa ali de 60 acima, ele caiu para 30 centavos acima, ainda é muito acima das médias dos últimos 5 anos, que é, em pasmo, é negativo, e hoje você tem ainda um prêmio 30 centavos acima da média dos últimos 5 anos, e acima de Chicago. Basicamente, esse movimento é a queda de mercado físico, mas por que ele transbordou olhando para a safra nova também, sobretudo pela referência do contrato novembro, Carla? Pelo seguinte, você também tem hoje uma competição muito agressiva com a Argentina, sobretudo nos derivados. Então, o que está acontecendo? A Argentina ela está em plena colheita de soja, tá? A gente pode colocar ali com mais de 2/3 da área já colhida de soja, e isso faz o quê? Que aumente a disponibilidade de soja disponível para esmagamento. A soja disponível para esmagamento, a Argentina hoje é o maior exportador de farelo e óleo do globo, e basicamente a Argentina ela ficou muito em conta, muito barato o farelo argentino, tá? Pegando com base FOBs ali upriver, e basicamente você trouxe uma queda vigorosa para o farelo de soja. Então, que hoje representa mais de 77%, né, do rendimento do esmagamento da soja e mais de 60% do retorno financeiro no esmagamento da soja. E o que acontece, Carlos? Então, basicamente foram os derivados que acabaram cedendo com maior ímpeto, sobretudo o farelo de soja, que já vem no mundo todo tendo maior esmagamento pelo esmagamento, pela necessidade do óleo de soja, que faz com que se aumente demasiadamente os estoques de farelo, e isso faz com que puxe todo o complexo soja né, para baixo, trazendo essa pressão de baixa, num movimento que não está muito ligado com o mercado do milho nesse presente momento, mas vai ficar a partir de que a gente começar a entrar na sazonalidade climática. Eu ia te perguntar exatamente por que nós tivemos, então, essa queda dos preços no mercado físico americano. Então, está bem justificado, é justamente por esse movimento que você acabou de descrever, né, Vitor? Exato, pela queda nos derivados, né? A gente, quando olhar para a soja, tem que olhar farelo. Mas a gente ainda fala de um prêmio 30 a mais, quer dizer, ainda é um prêmio considerável, né, Vitor? Exato, o que evidencia justamente a ausência de estoques. Claro. Que é evidenciado hoje num estoque uso, que é um dos menores da história para a temporada americana, né? É o menor, na verdade, e para o milho é o menor dos últimos 8 anos. Então, o que isso traz para a gente, Carla? Um cenário de que a ausência de estoques disponíveis continua mantendo os prêmios firmes, mas é claro, né, que aquela agressividade que os originadores estavam apresentando no mercado com ofertas de compras que chegava a 70 centavos por bushel acima, então pasme, que chegou a dar quase um soja de $18 no interior americano, esse ímpeto ele acabou sendo um pouquinho mais arrefecido pela maior competição, sobretudo da Argentina, não somente nas exportações de farelo, mas também de milho. Tá certo. Isso já me puxa um gancho para a gente trazer essas questões todas da demanda e como está essa demanda não só para a soja em grão, mas para os derivados, até porque você citou lá no começo da nossa conversa essa comercialização antecipada recorde nos Estados Unidos. Como é que a gente tem que entender esse movimento, Vitor? Porque eu imagino que para a soja disponível, o mercado importador esteja focado no Brasil, que tem nesse momento uma soja mais barata, mais competitiva e também algum estoque ainda, algum volume para comercializar, ao contrário dos Estados Unidos. Mas se a gente olha para a demanda da safra 21-22, a gente tem, portanto, essa comercialização antecipada em níveis recordes para o mercado norte-americano, é isso? Exatamente, Carla. Basicamente, nós tivemos aí 10 dias consecutivos de anúncios de vendas diárias por parte do USDA, né? Sobretudo de milho. E o que aconteceu? Hoje o mercado, além de olhar, claro, o clima, essa questão olhando para frente, né, o cenário para a safra nova, e a área, que ainda é muito cedo de falar, porque basicamente nós temos todo, né, uma sazonalidade para frente, e o relatório de junho, do último dia de junho, que seria do dia 30 de junho, que é um relatório mais importante que vai trazer a área final, ele está um pouquinho longe, ainda a gente tem tempo para olhar outros indicadores, e o mercado hoje olha com muita atenção o seguinte efeito: o quanto que a China ela está conseguindo embarcar
dessa safra velha, que é a 2021, que ela já comprometeu dos Estados Unidos e que ainda temos um recorde de soja, de milho comprometido, mas não embarcado, e esse volume é de 20 milhões de toneladas, o mercado olha com muito receio o real ritmo de embarque, né? Então, todas as vendas semanais agora serão muito importantes, tá, cara, para a gente saber o quanto que a China está acelerando esses embarques, e isso, é claro, vai refletir nos prêmios também. Uma queda nesses prêmios no mercado interno é justificado, talvez, sobretudo, pela rolagem de embarques para a safra velha, né, desse milho e dessa soja que os Estados Unidos escolheu lá em outubro do ano passado, e olhando, né, um alongamento para a safra 21-22, que ela já vai ter disponível ali a partir da segunda quinzena de setembro, né? E, basicamente, o mercado fez essa operação. O mercado viu que, olha, se eu tenho um diferencial de quase $1,5 de bushels em detrimento da safra velha para a safra nova, e basicamente daqui 2 meses daqui 3 meses, nós já teremos milho e soja disponível de maior qualidade, por que não, né? Vamos cancelar embarques de safra velha e vamos alongar, originando safra nova. Mas aí o mercado ficou assim, o quanto que vai ser cancelado, né, de safra velha? E a gente viu que não foi um volume muito expressivo. Ao passo que a China anunciava um cancelamento de 265 mil toneladas, ela anunciava uma de compra de 1.300.000. Então, só com as compras da China nos últimos 9 dias corridos, tá, a gente já tem, Carla, um total que chega a quase 20 milhões de toneladas de safra nova de milho, que acabou de terminar o plantio. Temos apenas 50% das lavouras aí já em emergência, e os Estados Unidos já entra, no bom modo, devendo milho para o mercado da exportação global. O que não faz sentido com o que é a projeção hoje do USA de queda na estimativa total, né, de exportação. Então, esse volume é recorde histórico. Para o soja, não, ele é um volume recorde, mas dos últimos 8 anos, tá? E o que acontece? Para o milho, isso traz a seguinte mensagem, que basicamente, dado que a gente já tem uma estimativa de produtividade lá no fórum, né, de 179 bushels e meio, que é o recorde, e nós já temos um programa que quase mais de 25% da safra nova de milho já está comprometido, e isso que nós estamos apenas no dia 20 de maio, né, pegando um paralelo, o mesmo período do ano passado, na temporada passada, só foi ter 20% da safra comprometida, Carla, em outubro. Então pensa que nós ainda temos toda uma temporada para captar uma demanda que outrora deveria ser exportado pelo Brasil, que vai ser deslocado para os Estados Unidos. E isso o mercado ainda não precificou. Certo. Quando a gente olha para esse cenário, a gente tem na outra ponta, na China, sinalizações aí que trazem alguma atenção para o mercado, né, Vitor? Como, por exemplo, a redução da utilização do farelo de soja na alimentação animal, ou as margens de esmagamento muito ajustadas. Ainda assim, em contrapartida, a gente tem a possibilidade de uma redução na área de plantio 21-22 da China. Como esses fatores entram nessa análise a partir desse momento, com a gente começando aí um novo ano comercial, uma nova temporada, não só para os Estados Unidos, não só para o Brasil, mas também para os chineses? Basicamente, hoje o mundo todo, não somente a China, está buscando substitutos aí para o milho e para o farelo, para a proteína da soja, tá? É fácil de conseguir? Nesse momento, não. Tá? Você pode até reduzir, né, vamos pegar para um leitão de 12 para 8,5, né, o conteúdo de proteína, mas isso é uma cartilha, né, de linha de convenção do governo e, evidentemente, né, de uma orientação por parte das associações das indústrias de esmagadoras, não, mas de suinocultores, né? Sim. Vamos pegar com base assim. Mas o que acontece na prática, Carla? Na prática, os preços da carne suína caíram, né, dado que basicamente você teve uma maior oferta nas matrizes, né, e um aumento na produtividade por carcaça, sobretudo demandando mais farelo aí ao longo do primeiro semestre, dos últimos primeiros 2 trimestres, sobretudo de farelo, para aumentar o peso médio de abate, né, e a produtividade de carcaça por parte dos suinocultores. Mas, basicamente, o que aconteceu? Tivemos alguns surtos, sobretudo em algumas províncias importantes, né, como Sichuan, Heilongjiang, tivemos alguns surtos de gripe suína, foram surtos muito comedidos, tá? Hoje
Basicamente, a indústria aprendeu, né, via maiores constrições fitossanitárias, maior regulação e fiscalização dos transportes, sobretudo os ilegais, e de províncias produtoras mais pobres, e basicamente foi um efeito pontual, mas que fez com que a carne de suíno, né, carne de porco, ficasse ainda em um preço atrativo e que demandasse maior produtividade média no abate. Então, pois bem, você tem uma linha de base que, olha, está muito caro o farelo, está muito caro o milho, a gente precisa substituir para trigo, precisa diminuir o conteúdo, né? Aumenta um pouco de ureia ali na mistura da ração, diminui um pouco do farelo de soja, mas na prática, o produtor, né, o granjeiro, o suinocultor, ele quer aproveitar e aumentar o peso médio de abate. Por quê? Porque o preço da carne suína ainda está vantajosa e ainda está dando boas margens, fazendo com que ele venha a aumentar, né, o peso médio de abate. Basicamente, consequentemente, você tem que aumentar o conteúdo de proteína e manter essa proteína estável. E por mais que a China fale assim, olha, vamos reduzir, basicamente vamos pegar ali a cada 1% de redução no teor de proteína, que isso tem um impacto de uma redução de pelo menos 2,5 milhões de toneladas, a menos que a China precise originar. Basicamente, ela já está com mais de 60% do seu programa comprometido. Ou seja, a China, pegando com base o G3, que a gente fala que é a Argentina, os Estados Unidos e o Brasil, a China ela já possui mais de 60 milhões de toneladas comprometido. E, basicamente, os estoques estavam baixos no mercado chinês, Carla, pelo atraso da colheita e de embarques aqui no Brasil. E agora, o que está acontecendo? Está acontecendo novamente, né, um forte volume de esmagamento. Essa semana nós tivemos o maior volume dos últimos 2 meses de esmagamento pelas indústrias chinesas, sobretudo porque está chegando mais soja brasileira. Sim. E, basicamente, ela não é uma decisão que ela vai tomar agora, porque muitas das escalas já estão comprometidas. Os produtores já comprometeram esse volume também de abate. Então, essa escala ela já está muito fixa, né? As esmagadoras elas já possuem seus frames de farelos já comprometidos até o final da temporada. Então, não é uma decisão rápida que hoje, vamos diminuir o conteúdo de proteína, que vai ter um efeito imediato no mercado, porque esse efeito só terá, evidentemente, na temporada 21-22, aqui para o Brasil lá para março 22, quando você vai ter uma nova oferta, e aí o mercado fez conta, olha, estruturalmente esse preço da proteína e do custo, né, não sustenta mais esses níveis, né, de teor proteico na ração. Vitor, como todo esse quadro vem chegando para a formação dos preços aqui no Brasil? A gente ainda enxerga bons preços para a soja disponível, a gente ainda enxerga, ou a gente começa a ver né, essa consolidação de bons patamares de preço para a soja da safra 21-22, o mesmo se desenha para o milho. Isso também tende a continuar e boas oportunidades ainda se reservam para os produtores brasileiros, ou é preciso ter atenção a algum ponto que possa vir a trazer alguma pressão sobre esses patamares? O dólar esteve bastante volátil, estou até aqui acompanhando enquanto a gente está conversando, vai caminhando para encerrar, ou encerrou a sexta-feira com alta de quase 1,5%, valendo 5,35. Temos a tendência de ver volatilidade na formação dos nossos preços também, ou diferente do mercado internacional, do mercado futuro americano, a gente tem alguma estabilidade aí nesse momento de foco na safra americana? Não, com certeza. É boa pergunta, Carla. Basicamente, agora, o mercado da soja, ele está entrando, né, numa sazonalidade que temos o pico das exportações, né? Então, todo maio, junho, coincide com os nossos picos de exportações e, basicamente, hoje estamos falando de um potencial de exportação ao longo de maio que passa, novamente, de 15 milhões de toneladas. Ou seja, o Brasil também já possui muito do seu volume na exportação, comprometido na exportação já performado, né, já embarcado. E isso traz um cenário de que, mais cedo ou mais tarde, os prêmios no interior, eles terão que voltar a ser fortalecidos, sobretudo agora com uma China que está voltando de forma mais ativa, né?
basicamente veio com um apetite maior, né? Dada essa queda de Chicago, deu uma melhora nas margens domésticas, a China veio com um pouquinho mais de ímpeto ao longo dessa semana e possivelmente aí foram negociados aí mais de 30 a 35 cargos, né? E o que isso traz para a gente, Carla? Traz um cenário de que mostra que realmente a soja brasileira ela descolou tanto da soja americana. Você tem hoje um prêmio médio no embarque de junho e julho, ele está em torno ali, né, o bid do comprador está na casa ali de menos 45 a 50 centavos abaixo da CBOT. Ao passo que se a gente for olhar pelos portos do Arco Norte, vamos pegar Barcarena, e aconteceu muito isso, né, durante esse mês, aconteceu muito sobretudo o México, né, ele cancelou muitos cargos dos Estados Unidos e veio cobrir com cargos aqui do Brasil, sobretudo pelo Porto do Arco Norte, Sim. que chegaram a ser negociados a quase 70 centavos por bushel abaixo, realmente traz um piso, porque você vê que começa a ter esse cenário de migração. Cancela ali 3, 4 cargos, né, os 3, 4 Panamax e vem cobrir aqui nos portos do Arco Norte. Perfeito. Mas o quanto que tem hoje de disponível para atender essa demanda? Pois é. Basicamente, como que a gente falou, o mercado já está muito sobrevendido. Sim. E em temporadas que nós temos um mercado muito sobrevendido, você não consegue, a trading não consegue repassar esse prêmio negativo para o produtor, tá? Porque o mercado já está no final da temporada. É como está acontecendo, basicamente, no mercado americano está acontecendo isso agora, uma hora vai acontecer com o Brasil, ali, sobretudo, setembro, outubro, quando você já tem, basicamente, o mercado totalmente escasso de oferta de soja disponível. Hoje você teve uma grande safra do Rio Grande do Sul que pressionou muito esse prêmio também, né, no spot, como a gente fala, esse prêmio disponível, mas vai chegar um momento que a logística ela ficando menos comprimida, os fretes voltando a enfraquecer, o custo de reposição ele volta a ficar menos negativo na contramargem para trading, que hoje tem uma contramargem na exportação que passa de 20 centavos por bushel. Só que ela não consegue repassar isso para o produtor. Então, o que ela faz? Ela vai rolando cargos de embarque para embarque. Então, por isso que, desde março até agora, nós temos prêmios negativos, né? Você tem momentos de alívio, que o prêmio volta a se fortalecer, FOB Ports, mas ele volta a ficar negativo porque as trades foram rolando. E a gente estima que mais de 2,5 milhões de toneladas foram roladas, que deveriam ser embarcados agora ao longo de maio, serão roladas para junho. Então, esse efeito vai chegar um momento que ele vai se cessar, e basicamente o prêmio interno que vai dar preço para a soja no interior. Então nós vamos caminhar a partir de julho e sobretudo agosto, Carla, que apesar de que hoje na conta na exportação não está interessante, uma venda de soja disponível, você tem hoje no interior o efeito do prêmio interno, que ele vai se fortalecer, dado toda essa sazonalidade entre safra, e basicamente é a indústria que vai dar preço para a soja. Então, todo quarto trimestre, quem dá preço para a soja no interior são as indústrias, são as esmagadoras. E aí que a gente olha, perfeito, para o produtor que tem interesse em fazer uma estratégia de custo e carrego, levar esse soja disponível para aproveitar, aguardar esse momento de fortalecimento do prêmio e no câmbio, quem sabe um câmbio voltando a 5,50, a níveis que busquem pelo menos, né, outrora de semana passada que nós tivemos aqui para o soja disponível, certamente é muito importante ele fazer uma estratégia de hedge. É muito importante o produtor ele fazer agora uma estratégia de piso para o preço da saca de soja e de piso para o preço do dólar e levar esse soja no custo de carrego se for um interesse do produtor, tá? Agora, olhando para a safra nova, aí é uma outra história, porque a safra nova ela está intrinsecamente ligado às condições e perspectivas climáticas americanas e de oferta para a temporada nova, tá? Quando bateu ali o bushel 14,10, né, nós tivemos assim muita linha de base que foi um bom momento para o produtor entrar fixando, abrir contrato nas tradings, fixar aquele bushel a 14,15, comprar um seguro de alta, que é uma trava de alta com opções, que hoje é muito fácil de fazer, é muito acessível e muito importante, tá? Fixou a 14,15, se tem um soja em dólar, perfeito, foi um bom momento. Agora, se é em reais que está comercializando esse soja, fazer também um seguro de baixa no dólar, né? Porque para a safra nova, hoje, um dólar a câmbio a 5,35 equivale a um câmbio futuro a março, retirada fevereiro, pagamento março, um câmbio já perto ali de 5,50. Então, é um bom momento de aproveitar também a fixar esse câmbio e compra um seguro de alta. Então, teremos sim, né, respondendo a sua pergunta, sendo mais objetivo, teremos sim momentos de aproveitar, Carla,
essa sazonalidade climática de alta volatilidade que teremos para frente, sobretudo pelo clima. Temos potencial, dado o balanço muito apertado da soja e do milho, temos alta para vermos novos ralis vigorosos e, muito importante, aproveitem, né, se for para fazer fixações, se for para marcar presença, tentar cobrir custos pelo menos, né, como a gente fala, façam um hedge, aproveitem, façam seguros. Hoje o mercado está acessível, está muito disponível, né, é uma expertise nossa também fazer esse tipo de serviço. E no caso para o prêmio, você pode deixar o prêmio em aberto e fazer um hedge no basis também. Então você consegue hoje, com instrumentos hoje da Bolsa, Carla, fazer um hedge nesse prêmio também, no prêmio FOB Portos. Sim, sim. Então você tem todas as pontas que você consegue costurar, né? Então vamos fazer esse exercício. Bom, excelente forma da gente arredondar nossa conversa, concluir nossa conversa, Vitor, porque a gente está num momento, não da soja, do milho, mas das commodities de uma forma geral, bastante favorável. Né? Embora essa volatilidade traga algumas barrigadas dos preços, é muito natural e até saudável para trazer essa liquidez para o mercado e o produtor conseguir entender quais são os momentos de oportunidade que ele tem, né? Mas para que ele possa garantir essas oportunidades, eu tenho falado muito sobre isso nas entrevistas de mercado de soja, no Bom Dia Agronegócio que a gente faz com a nossa abertura de mercado também pelas redes sociais. Eu tenho falado muito sobre toda essa oportunidade que é apresentada pelo mercado, ela precisa ser aproveitada de uma forma segura. É preciso que o produtor faça uma estratégia para poder aproveitar esse momento, né? Não basta só ele fixar a soja dele aqui no Brasil e deixar de fixar ou o câmbio ou o prêmio ou não travar uma posição na Bolsa. Então ele precisa entender que tudo isso que a gente acabou de conversar aqui se aplica inclusive para o milho, principalmente no momento onde ele pode ter preço, mas não pode não ter milho, né, para participar desse mercado. Então, quer dizer, é um bom momento, mas que precisa ser aproveitado também de forma correta e com estratégia, né? Com certeza, com certeza. E até pegando o gancho, então, cara, sobre o milho, essa semana foi muito movimentada no mercado físico, né? Até para a gente trazer um paralelo, olhando para a realidade no mercado interno. Muitos, né, os produtores perguntaram, nossa, mas caiu muito realmente o preço do milho, foi muito agressiva essa queda, e basicamente ela tende a se intensificar daqui para frente, porque muitas regiões produtoras, se for olhar aí no oeste do Mato Grosso, já estão colhendo milho, tá? Já estão, e inclusive já é milho para embarque imediato, né? Já é embarque imediato 2021, já é milho spot. E isso vai se intensificar, certamente teremos, né, esse ritmo de colheita se intensificando nas próximas semanas. E o que traz também aquela pressão do prêmio interno, fazendo com que os originadores eles tirem um pouco, né, aquele ímpeto da compra no interior, aguardando um enfraquecimento também do preço do cereal no interior. E essa semana, né, pasme, né, quando o mercado cai, você tem realmente, né, uma incerteza que acaba refletindo um maior interesse de venda por parte dos produtores. E essa semana foram negociadas aproximadamente só no Mato Grosso em torno de 100 mil toneladas de milho. Tá? De negociações. Realmente é um volume muito expressivo. Tá? Somente hoje, em torno de 30 mil toneladas, entre ontem e hoje, na verdade, em torno de 50 mil toneladas foram negociadas, a níveis ali entre 77, 78 até 80 reais. Tá? Dependendo da forma da negociação, chegou até 84 reais, né? Descontando PIS e COFINS. Mas, basicamente, isso traz o quê? Que você tem um mercado que ainda necessita de milho disponível. Ou seja, a escassez de milho ela ainda continua. E muita dessa queda também do mercado físico foram de trades revertendo o milho do que outrora deveria ser embarcado para o mercado interno. Então, essa semana aconteceu muito isso. Muitas trades que estariam embarcando milho, né, evidentemente, fizeram washout, reverteram esse milho para o mercado interno, que foi absorvido pela indústria. Então, isso traz uma mensagem para a gente assim, que, olha, possivelmente estamos aí num cenário que estamos perto de um piso também, porque você tem esses washouts que teve essa queda, foi absorvido pelo mercado, mas um mercado que também já está muito sobrevendido, um mercado que já está bem comercializado, e claro, né, agora mais do que nunca, para se proteger dessa pressão de queda da safra, seria interessante o produtor fazer uma estratégia de um piso de preço, fazer uma put spread, uma estratégia com opções, que certamente ele consegue, né, pensar melhor e estar protegido e acompanhar agora, ficar com o olho ali nos mapas americanos que trarão um cenário para o safrinha 21-22,
que o Brasil ainda tem muito para comercializar. Tá certo. Vitor, te agradeço muito pela companhia na tarde dessa sexta-feira. Excelente forma da gente concluir a semana com esse panorama detalhado, não só para o mercado americano, mas para o mercado brasileiro e principalmente essas oportunidades disponíveis para o produtor brasileiro. Esse é o nosso papel, trazer informações para que ele possa tomar boas decisões. Te agradeço e já te espero para próximas oportunidades. Vitor, bom final de semana para você. Eu que agradeço, Carla. Um prazer, tá? Uma boa tarde, bom final de semana a todos os telespectadores. Prazer é nosso. Até mais, Vitor. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vitor Martins, gerente de comercialização de grãos da Red Global Point. Vamos lá. É isso mesmo? É isso mesmo. Red Point Global Markets, melhor dizendo. O Vitor é gerente de relacionamento sênior para comercialização de grãos e ele nos traz, então, esse panorama detalhado, mas ele conclui de forma muito simples e muito didática, para aproveitar essas volatilidades, todos esses picos que o mercado traz nessas volatilidades e se proteger dos vales de preço que a gente vê, que também são naturais desse momento, onde a especulação é muito grande, onde a volatilidade, inclusive, tende a se intensificar nos próximos meses, a gente precisa de ter o produtor brasileiro bem protegido. Faça um hedge, utilize o mercado de opções, olhe para aquelas oportunidades que estão disponíveis para você, mas que vão te manter seguro e com a sua gestão de risco em dia, certo? Então, fica aí a reflexão para o final de semana, estude a sua realidade de preços, de mercado, principalmente de custos de produção e veja qual a melhor opção para você. O importante é observar, monitorar e entender esse mercado para saber aquilo que faz mais sentido para a tua realidade, certo? Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago, números da soja na tela. O julho fecha com 15 dólares e 26 centes por bushel, uma queda de 7 pontos. O agosto, 14,72, caindo 8 pontos. O novembro, 13 dólares e 60, recuo de 7 pontos mais 25. E o janeiro fecha com 13 dólares e 60 também, perdendo 7 pontos. No milho, perdão, o julho fecha com 6,59, o setembro 5 dólares e 73, o dezembro 5 dólares e 46 e o março 5 dólares e 53 centes por bushel, perdas que variaram entre 5 e 5 pontos mais 75. A gente conclui agora com os números do trigo. As perdas foram mais tímidas, mercado fecha bem próximo da estabilidade. O julho fecha com 6,74, o setembro 6 dólares e 77, o dezembro 6,81 e o março 6 dólares e 85 centes por bushel, perdas de pouco mais de 1 ponto nesta sexta-feira no mercado futuro norte-americano. A gente fica por aqui com esse boletim, com a nossa programação ao vivo. Os nossos repórteres estão lá trazendo as últimas notícias dessa sexta-feira e o que você precisa monitorar nos próximos dias para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Na segunda-feira, a gente volta a se encontrar. Te desejo um excelente final de semana. Espero que você esteja conosco de volta na semana que vem. Até lá!